No silêncio eterno, antes do primeiro sopro de vida, Deus olhou para a terra vazia e a encheu de propósito. Cada detalhe, cada cor, cada som foi moldado com perfeição. Mas havia algo maior em seu plano: o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Um ser capaz de amar, escolher e refletir o próprio Criador. No entanto, o que parecia o auge da criação logo se transformaria em uma das maiores dores registradas nas Escrituras. A pergunta que ecoa até hoje é perturbadora: será que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade? O livro de Gênesis nos leva para um cenário sombrio. A terra já não refletia a beleza inicial. Corrupção, violência e maldade se espalhavam como uma praga invisível. O texto bíblico descreve algo assustador. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. A pureza do Éden havia se perdido e agora a criação parecia manchada por um mal profundo, enraizado no coração humano. É nesse ponto que encontramos uma das frases mais chocantes da Bíblia. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mas o que isso realmente significa? Como um Deus perfeito, onisciente, pode se arrepender? Não seria isso uma contradição? A narrativa parece colocar diante de nós um dilema teológico e existencial. Alguns estudiosos afirmam que esse arrependimento não é como o dos homens, mas uma forma de expressar a dor divina diante da destruição causada pelo pecado. É como se a linguagem humana fosse insuficiente para traduzir o peso da tristeza de Deus. Ele não se arrepende no sentido de erro ou falha, mas no sentido de sentir a dor da traição de sua própria criação. Imagine o coração de um pai vendo seus filhos escolhendo caminhos de violência, injustiça e destruição. O arrependimento aqui é a expressão de uma angústia profunda, algo que transcende palavras. Deus não erra, Deus não é surpreendido, mas Ele sente. Ele se compadece, Ele carrega em si mesmo o peso das escolhas humanas. E ao observar a humanidade corrompida, Ele decide intervir com um ato radical: o dilúvio. O dilúvio não é apenas um evento de destruição, é também um ato de justiça e, paradoxalmente, de misericórdia. Se a maldade havia se espalhado de forma tão absoluta, a única forma de preservar a vida e o plano divino era começar de novo. É aqui que surge Noé, descrito como justo e íntegro em sua geração. Um homem que caminhava com Deus em meio ao caos. Noé não era perfeito, mas era diferente. Sua vida se tornou a linha tênue entre a extinção total e a preservação da esperança. O arrependimento de Deus, então, não é uma confissão de erro, mas a revelação de um amor ferido. Ele cria, ama, mas também disciplina. A resposta divina a uma humanidade que havia rejeitado totalmente o Criador foi o dilúvio. Mas, ao mesmo tempo, foi a chance de um recomeço, a oportunidade de reconstruir, de restaurar o elo quebrado. E aqui surge outro mistério. Se Deus sabia que o ser humano cairia, por que o criou? Se Ele previu o sofrimento, por que decidiu seguir com o plano? A resposta talvez esteja na própria essência de Deus: o amor. Um amor que prefere correr o risco da rejeição a nunca experimentar a liberdade de uma relação verdadeira. Deus não queria robôs, mas filhos. Não queria máquinas programadas para obedecer, mas corações livres para escolher. E nesse risco está a beleza e a tragédia da história humana. Cada palavra em Gênesis nos conduz para esse paradoxo. O Criador que sente, que sofre, que se entristece, mas que ainda assim não desiste. O arrependimento divino não é o fim da história, mas o início de uma nova fase. A aliança com Noé, representada pelo arco-íris, é a prova de que, mesmo diante da corrupção, Deus permanece fiel ao seu plano.
Ele poderia simplesmente apagar a humanidade de vez, mas escolhe preservar, escolhe recomeçar, escolhe amar novamente. Essa narrativa não é apenas sobre o passado, é também um espelho para os dias atuais. O mundo em que vivemos não está tão distante daquele descrito antes do dilúvio. Violência, injustiça, corrupção, egoísmo, parece que a humanidade ainda carrega as mesmas marcas. A pergunta então retorna: será que Deus olha para nós hoje e sente a mesma dor? Será que seu coração ainda se entristece com o caminho que seguimos? A Bíblia mostra um Deus que não apenas observa de longe, mas que participa da história. Ele sente, ele age, ele se revela. E a cada página percebemos que o arrependimento de Deus não é sobre destruir, mas sobre resgatar. Não é sobre desistir, mas sobre restaurar. O dilúvio foi um marco de julgamento, sim, mas também foi um ato de esperança. A prova de que mesmo quando tudo parece perdido, sempre haverá uma chance de recomeço. Essa tensão entre arrependimento e esperança, entre juízo e misericórdia, é o coração da narrativa bíblica. Deus não se arrepende como nós, mas ele se envolve de forma tão profunda com sua criação que chega a expressar em termos humanos a dor que sente. Isso nos mostra um Criador não distante, mas próximo, não indiferente, mas sensível. Um Deus que sofre com o sofrimento do mundo, mas que ao mesmo tempo prepara caminhos de salvação. O arrependimento de Deus diante da maldade humana abre uma janela para compreendermos algo profundo. A relação entre o Criador e suas criaturas é marcada por emoção, intensidade e escolhas reais. A narrativa do dilúvio, por mais dura que pareça, não termina em destruição absoluta. Ela revela um Deus que decide preservar a vida através de Noé e sua família. A arca, gigantesca e aparentemente impossível de construir, tornou-se um símbolo não apenas de sobrevivência, mas da paciência divina. Durante 100 anos, Noé trabalhou naquela obra colossal enquanto anunciava, com sua vida e suas palavras, a iminente justiça de Deus. E aqui surge uma reflexão perturbadora. Durante todo esse tempo, a humanidade teve a chance de mudar, teve a oportunidade de se arrepender, de retornar ao Criador, mas preferiu zombar, ignorar e continuar em seus próprios caminhos. Esse detalhe nos mostra que o arrependimento de Deus não era uma decisão impulsiva, mas uma resposta à persistência do coração humano em rejeitar a verdade. Ele esperou, ele deu tempo, ele ofereceu oportunidades, mas quando a porta da arca se fechou, não havia mais volta. A chuva começou a cair, as águas romperam as fontes do abismo e subiram até encobrir as montanhas. O mundo, que antes transbordava de vida, agora se afogava em silêncio e juízo. Apenas Noé, sua família e os animais na arca permaneceram. O arrependimento de Deus havia se transformado em ação. Não era apenas tristeza, era decisão, era justiça. Mas mesmo no meio da devastação, havia um fio de esperança, a promessa de um novo começo. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva e de muitos meses até que as águas recuassem, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Quando Noé e sua família saíram, o mundo já não era o mesmo. O cheiro de terra molhada misturava-se com a sensação de recomeço. E foi ali, diante de um novo cenário, que Deus fez uma aliança eterna. Nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris surgiu no céu como um lembrete visível, uma marca de que, mesmo diante do arrependimento, Deus escolhe a misericórdia. Mas será que a humanidade aprendeu a lição? A resposta está nas páginas seguintes da Bíblia. A corrupção voltou a crescer. A violência reapareceu. A arrogância do homem se mostrou novamente na Torre de Babel, onde os povos quiseram construir um caminho para alcançar o céu e se tornar iguais a Deus. Mais uma vez, o Criador interveio e, mais uma vez, o arrependimento divino parecia se revelar em formas misteriosas, não como um erro de planejamento, mas como a dor constante de um pai diante da rebeldia de seus filhos.
É nesse ponto que precisamos compreender um aspecto essencial. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, está traduzindo em linguagem humana algo muito maior. A palavra usada em hebraico, nakam, carrega o sentido de suspirar profundamente, de sentir pesar, de mudar de atitude diante de uma situação. Não é um arrependimento por engano, mas uma resposta emocional e justa ao comportamento humano. O Criador não é frio, não é indiferente. Ele reage, ele sente, ele decide. E isso revela a profundidade do seu relacionamento com a humanidade. Esse mesmo conceito aparece em outros momentos da Escritura. Em 1 Samuel, por exemplo, quando Deus rejeita Saul como rei, o texto diz que o Senhor se arrependeu de o ter estabelecido. Mais uma vez, não se trata de falha, mas de tristeza diante da desobediência. O coração de Deus é exposto em palavras humanas para que possamos compreender, ainda que de forma limitada, a intensidade desse vínculo. Ele não é um Deus distante, mas alguém que participa da história, que sofre com as escolhas erradas de seus filhos e que ainda assim continua a oferecer oportunidades de redenção. E é aqui que encontramos o ponto central da revelação. O arrependimento de Deus não significa desistência. Pelo contrário, aponta para algo ainda maior, a vinda de Cristo. Se o dilúvio foi a resposta para uma humanidade corrompida, a cruz foi a resposta definitiva para o problema do pecado. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e se tornou instrumento de salvação para a sua geração. Mas em Jesus, encontramos a graça completa, capaz de salvar não apenas alguns, mas a todos os que creem. A dor do arrependimento divino se transforma em esperança através da encarnação. Deus não apenas olha de longe, mas entra no mundo, se faz carne, sente a dor, o desprezo e o peso do pecado. O arrependimento que antes se expressava em juízo, agora se manifesta em amor radical. O pai que chorou diante da corrupção humana entrega seu próprio filho para restaurar aquilo que parecia perdido para sempre. A cruz se torna o ponto em que entendemos, de forma definitiva, que o arrependimento de Deus não é sobre eliminar a criação, mas sobre recriá-la. No fim, a pergunta que ecoa nos nossos corações não é apenas se Deus se arrependeu de ter nos criado. A verdadeira questão é como Ele continua a nos amar apesar de tudo. A resposta está no sangue serrugado, na promessa de vida eterna e no chamado para a transformação. Como nos dias de Noé, vivemos em tempos de escolhas. A violência, a corrupção e a injustiça continuam ao nosso redor. Mas a porta da arca hoje é Cristo, aberta para todos que desejam entrar. A narrativa do arrependimento de Deus nos leva a um ponto decisivo, compreender que o Criador nunca abandona seu plano. Desde o Éden até a cruz, o coração de Deus pulsa entre justiça e misericórdia, entre dor e esperança. O dilúvio nos mostrou um Deus que não tolera a corrupção eterna, mas também nos revelou um Criador que preserva a vida, mesmo quando tudo parece perdido. O arco-íris no céu foi mais do que um sinal. Foi um lembrete eterno de que, apesar do peso do arrependimento, o amor sempre fala mais alto. Quando olhamos para a humanidade hoje, é impossível não sentir um eco daquela antiga geração. A violência não cessou. A injustiça continua. O orgulho humano se ergue como uma torre de Babel moderna, tentando alcançar o trono de Deus com tecnologia, poder e vaidade. Muitos vivem como se não houvesse Criador, como se a porta da arca nunca tivesse existido. E ainda assim, o coração de Deus continua aberto. O arrependimento divino não se manifesta em desistência, mas em oportunidades constantes de reconciliação. Esse é o grande mistério, um Deus que se arrepende não porque errou, mas porque ama. Ele sofre quando vê suas criaturas se afastando dele. Ele sente dor quando observa a injustiça se espalhando. Ele reage não com indiferença, mas com justiça e compaixão. O arrependimento divino é, na verdade, a linguagem da sensibilidade de um Criador que não suporta ver a destruição do que ele mesmo formou com carinho e propósito. E essa revelação atinge seu ápice na figura de Jesus Cristo. Se em Noé houve uma arca de madeira para preservar alguns, em Cristo houve uma cruz de madeira para salvar a todos. O juízo que pesou sobre a humanidade caiu sobre o Filho, e a esperança que brilhou no arco-íris agora resplandece na ressurreição.
A cruz é a resposta definitiva ao arrependimento divino, porque nela Deus não destrói, mas recria, não apaga, mas restaura, não silencia, mas chama de volta. Assim, a pergunta que começou nossa jornada, será que Deus se arrependeu de criar a humanidade? Encontra uma resposta profunda. Sim, a Bíblia mostra que o coração de Deus se entristeceu, que ele suspirou diante da maldade, que reagiu ao peso do pecado. Mas o arrependimento de Deus nunca foi sobre desistir de nós. Foi sobre nos oferecer caminhos de volta. Foi sobre mostrar que mesmo quando o ferimos, ele não deixa de nos amar. Foi sobre revelar que por trás de cada ato de juízo, existe um propósito de redenção. E agora, o peso dessa história cai sobre nós. A humanidade continua diante de escolhas. Cada geração tem sua arca, seu convite, sua chance de retornar ao Criador. A pergunta não é apenas se Deus se arrependeu de nos criar. A pergunta é, será que nós nos arrependemos de viver longe dele? O arrependimento humano é a resposta ao arrependimento divino. Quando nos voltamos ao Senhor, encontramos um Deus que, apesar de toda dor, abre os braços para restaurar o que estava perdido. Essa é a mensagem que atravessa as páginas da Escritura como um segredo revelado pouco a pouco. O arrependimento de Deus não é fraqueza, mas expressão de amor. Não é falha, mas sensibilidade. Não é desistência, mas redenção. E no fim, a maior revelação é esta: o Criador nunca desistiu da humanidade e nunca desistirá de você. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.